A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 1, o princípio. Autor Pedro Dong. Semana 4. O início da restauração da terra. Quarta-feira. Ler com oração. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Provérbios 8, 30 e 31. Criados para atender ao bom prazer de Deus. Deus criou todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Para isso, ele precisou de poder e sabedoria. Paulo disse aos Coríntios que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Em Provérbios lemos: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. 8:12. A sabedoria que é Cristo, o Filho de Deus. Sabedoria e prudência são importantes para a obra de Deus. Uma para criar, outra para executar. A criatividade, o plano daquilo que vai ser criado, advém da sabedoria. Mas para tornar real a ideia da criação, é preciso prudência. Cria-se com sabedoria, executa-se com prudência. Cristo, como a sabedoria de Deus, habita com a prudência, que dispõe de conhecimentos e conselhos. Deus é seu próprio conselheiro. Talvez nunca tenhamos prestado atenção ao fato de que a sabedoria e a prudência andam juntas. Paulo mencionou isso aos Efésios, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Efésios 1:8. Dessa forma, podemos ver que na criação Cristo foi o arquiteto do Pai, propondo todas as coisas conforme o bom prazer, o desejo do coração do Pai. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Provérbios 8:30. Esse versículo mostra como era o relacionamento entre o Pai e o Filho na eternidade, antes da criação. Antigamente tínhamos um conceito errado, achando que Deus era solitário e por isso havia criado o homem. Mas esse versículo mostra que o Filho era as suas delícias, folgando perante ele, o Pai, em todo o tempo. O Pai e o Filho viviam felizes. Deus não é solitário, ele é completo e perfeito em si. Por sua misericórdia, resolveu criar o homem, para que este participasse também desse relacionamento. Como somos bem-aventurados! O homem não foi criado por acidente. Pelo contrário, sua criação fazia parte do beneplácito, do bom prazer do coração de Deus. Isso é comprovado no versículo seguinte: regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Provérbios 8:31. Esse mundo habitável é a terra. O homem já estava no projeto que o Filho fizera de acordo com o conselho da vontade do Pai, para atender a seu beneplácito. Cristo, o Filho, além de ser a sabedoria de Deus, também é a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Por que isso é tão importante? Porque o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, pronto para restaurar a terra. Mas só entrou em ação quando Deus falou. O Espírito precisa da voz de comando que vem da palavra de Deus para executar com poder sua vontade. O Filho, que é a sabedoria e a palavra, também é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ninguém viu a Deus nem jamais verá, porque sua imagem só é revelada pelo Filho. Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, foi o primeiro de toda a criação. Talvez você pergunte: Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria há cerca de 2000 anos. Então, como é possível ele ser o primeiro da criação? A Epístola aos Hebreus nos mostra que quando Jesus morreu e ressuscitou, logrando eterna redenção, ele ofereceu a si mesmo e sua obra a Deus, para o cumprimento de sua vontade, pelo Espírito Eterno. O Espírito Eterno é representado pelas argolas na Arca da Aliança. Os levitas passavam um varal pelas argolas da arca para poder carregá-la sem tocá-la. Essas argolas representam o Espírito Eterno, pois uma argola é um círculo, sem início nem fim.
Numa linha reta, você consegue colocar 2 pontos e dizer que um está antes do outro. Mas não consegue fazer isso em um círculo. Esse é o efeito da eternidade. Quando Cristo ofereceu a si mesmo e sua obra a Deus pelo Espírito Eterno, toda a sua obra, incluindo sua encarnação, morte e ressurreição, foram lançados na eternidade. É por isso que em Apocalipse Cristo é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 13:8. Lúcifer achava que Deus, como Criador, não poderia conhecer a criatura. No entanto, pelo Espírito Eterno, Deus já tinha a experiência do viver humano de Cristo. A eternidade não tem começo nem fim. Por isso, ao oferecer a si mesmo e sua obra a Deus pelo Espírito Eterno, tudo o que Cristo vivenciou não ficou apenas na linha temporal, mas foi lançado na eternidade, sem início nem fim. Por essa razão, Deus já conhecia o homem desde a eternidade, antes da criação. Por isso, também é que Paulo disse que Cristo é o primogênito da criação, é antes de todas as coisas. No universo, tudo o que é visível teve origem em Deus e veio a existir pela palavra de Deus, que é Cristo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. Para Deus, tudo é muito simples. Ele não precisou montar uma fábrica para produzir montanhas, vales, rios, lagos e seres vivos. Quando Deus quer, Ele simplesmente fala, e as coisas passam a existir. Deus criou o universo por meio de Cristo como a palavra e o constituiu herdeiro de todas as coisas que criou, como está escrito em Colossenses, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, 16 e 17. Cristo é o ponto que une o todo. Ele é o ponto de origem, o ponto de união, que une todos como um todo. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.